Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Grande alegria estarmos mais uma vez juntos, aprendendo, falando da palavra do Senhor, uma grande responsabilidade, e que o Senhor nos ajude a compreendermos, a ouvirmos a sua voz, aprendermos mais da sua palavra, e que sejamos grandemente abençoados nesse dia. Nós vamos iniciar fazendo uma oração para que o Senhor complete a sua obra em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por estarmos, Senhor, neste dia na tua presença. Cremos, Senhor, que o Senhor preparou todas as coisas. Estamos, Senhor, aqui porque é a tua vontade. Sabemos, ó Deus, que tu és poderoso para fazer uma grande obra em nossas vidas, para falar aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós precisamos ter um encontro poderoso contigo. E neste dia, eu quero pedir a ti que o Senhor alcance as nossas vidas, ao começar de mim, ao começar da minha casa, que todos nós sejamos alcançados, transformados, e a tua palavra, Senhor, faça morada em nossos corações, que possa, Senhor, cair numa boa terra, produzir frutos, que nós sejamos, ó Deus, jovens, adolescentes, nós sejamos servos, acima de tudo, obedientes à tua palavra, e sejamos o sal da terra, a luz do mundo, e possamos assim, ó Deus, cumprir a tua vontade sobre as nossas vidas, testemunhando a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos por toda a direção, agradecemos pela vida do nosso pastor, Senhor, por tudo que temos aprendido, não hoje, não ontem, Senhor, mas todos estes anos do nosso ministério, há 42 anos, Senhor, a tua palavra sendo pregada, as nossas famílias sendo, Senhor, plantada, e nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor nos plantou numa boa terra, Senhor, uma terra que emana leite e mel. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Douglas. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, por toda a palavra, por todo ensinamento. Quero te agradecer, Senhor, por toda a liderança, Senhor, da nossa igreja. E em especial, Senhor, quero te agradecer porque nós iniciamos, Senhor, o mês de aniversário da nossa igreja. Quero te agradecer, Senhor, por mais um ano em que o Senhor nos concede, Senhor, esta bênção, esta alegria, Senhor, de poder trabalhar para Ti, de poder cumprir, Senhor, o Teu chamado sobre as nossas vidas em Efizibá. Te louvo, Senhor, pelo nosso ministério. Te agradeço, ó Deus, por esta obra grandiosa, uma obra, Senhor, eleita por Ti mesmo. Senhor, a obra que Tu iniciaste, ó Deus, na vida do nosso apóstolo, pastor Osni, Senhor, e por todos os Teus servos, Senhor, que deram continuidade conjuntamente com os Teus filhos, Senhor, para que hoje, Senhor, estivéssemos aqui, Senhor, para que hoje estivéssemos, Senhor, sólidos, ó Deus, com uma doutrina verdadeira, Senhor, uma igreja, Senhor, limpa, Senhor, uma igreja, Senhor, que prega a Tua palavra, uma igreja, Senhor, que zela pela Tua palavra. Sou grato a Ti, ó Deus. Alcança as nossas vidas, Senhor, fala poderosamente. É o que eu peço a Ti nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, seguindo o plano de leitura, de uma bênção de nossas vidas. Hoje nós falaremos da segunda carta a Timóteo, dando continuidade. Então, na semana passada nós tivemos a aula com a nossa irmã diaconisa Cris. Ela falou da primeira carta a Timóteo e hoje nós falaremos da segunda carta. E eu quero convidar a você que está assistindo pela primeira vez a assistir as aulas anteriores, porque é uma sequência. Então nós já vemos falando
respeito dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. E hoje estamos aqui na segunda carta a Timóteo. E por todo esse conteúdo que já tivemos no passado, nós não repetiremos muitas situações que envolvem essa carta também, né? Então, tem muito contexto histórico que está na carta 2 Timóteo e que é muito similar a outras cartas que nós estudamos recentemente. Então, até pelo tempo que nós temos, não se estenderia demais, nós focaremos especificamente a dar a ênfase, o sentido da escrita dessa carta. Tá? Então, por isso eu te convido a assistir às aulas anteriores e assim poder enriquecer esse conhecimento e entender um pouco mais de outros contextos que compõem e chegam até aqui. O Senhor colocou no meu coração esse versículo-chave que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vou repetir a leitura. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. No decorrer do nosso estudo, nós vamos entender um pouco mais qual era o sentido de que Paulo escreveu essa passagem a Timóteo e por que isso se aplica tanto aos nossos dias e por que o Senhor colocou no meu coração de enfatizarmos essa passagem como um versículo-chave para a nossa aula. Nós falaremos um pouquinho mais para frente e voltaremos nesta passagem. Nós também falaremos um pouco mais no detalhe sobre a autoria, data local, contexto histórico, público-alvo e o propósito da carta. Falando um pouco da autoria, a autoria ela é de Paulo. Não há nenhuma dúvida que o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta. Nós podemos compreender um pouquinho dessa afirmativa quando nós lemos o capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui Paulo se apresenta então como quem está direcionando a carta a Timóteo. Então, é muito claro aqui quem é o autor e a quem esse autor se dirige. Essa carta ela foi escrita provavelmente em torno do ano 64 e 65 depois de Cristo, quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma, pouco antes do seu martírio, um pouco antes da sua morte. Foi o momento da escrita e o local da escrita da carta. Nós falaremos um pouquinho do contexto histórico e de novo eu quero enfatizar que o contexto histórico ele está muito próximo de aulas muito recentes que nós tivemos. A própria aula que eu ministrei aos irmãos sobre Colossenses é muito próximo do contexto em que Paulo escreve a carta 2 Timóteo. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos relevantes desse contexto histórico. Quando Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, ele tinha uma clara expectativa que ele deixaria a prisão, aquela primeira prisão em Roma. A gente consegue entender um pouco desse contexto quando nós lemos em Filipenses. Abram comigo, por favor, em Filipenses 1, no capítulo 1, versículo 19, quando Paulo diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O contexto aqui é exatamente esse.
da sua prisão em Roma, ele estava certo que ali ele não permaneceria. E nos 2 anos que Paulo ficou preso, aconteceram 3 coisas maravilhosas e eu quero relatar para a gente já fazer um paralelo com o contexto histórico da carta de Timóteo. O primeiro fato é que nessa prisão que Paulo estava, as cadeias de Paulo, essa prisão se tornou muito conhecida por toda a guarda pretoriana. Por quê? Quando nós lemos em Filipenses 1,13, olha só, Paulo diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo afirma isso. Então, se tornou conhecida de toda a guarda. Por quê? Porque essa guarda ela era a guarda de elite do imperador. E dizem os estudiosos que ela era composta por soldados de alta patente e por aproximadamente 16 mil soldados que faziam essa guarda. E esses soldados tinham grande influência política no império, era a guarda de elite, de alta patente. Então essa guarda ela tinha muita influência. Era uma guarda que fazia 3 turnos, então ela cumpria ali manhã, tarde e noite, cumpria 3 turnos. E sempre tinha um soldado que estava algemado a Paulo. A todo momento um soldado estava algemado a Paulo. Isso por 2 anos. Todo dia, manhã, tarde e noite, tinha um soldado algemado a Paulo. Com isso, toda a guarda foi evangelizada. Olha que interessante. Então, quando nós lemos em Filipenses 4:22, dá para entender um pouquinho quando Paulo fala: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ali, Paulo deixa isso um pouco claro. Os estudiosos afirmam que toda a guarda foi alcançada. Isso foi um fato muito importante, porque Paulo ele mesmo afirma, ele jamais foi prisioneiro de César. Paulo afirma que ele era prisioneiro de Cristo. Em Efésios 4:1, Paulo afirmando isso. Ele era o embaixador em cadeias. Em Efésios 6:20, Paulo faz essa declaração. Então aqui a gente vê um primeiro fato muito importante nesse contexto histórico. E toda a guarda foi evangelizada. O segundo fato muito importante é que a igreja foi mais encorajada a pregar. Com a primeira prisão de Paulo, o segundo fato muito importante é que a igreja foi mais encorajada a pregar. A gente vê essa afirmativa em Filipenses 1:14. E o terceiro é que Paulo não podia visitar as igrejas. Óbvio, ele estava preso. Ele não podia sair e visitar as igrejas. E com isso, nós tivemos então acesso às cartas de Paulo. Naquele momento da primeira prisão, a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, nós passamos a ter essas riquezas para nosso conhecimento, para nós entendermos qual era a vontade de Deus. Isso foi muito importante. Agora, chegando mais próximo do contexto de quando a carta a Timóteo foi escrita, havia um grande problema, um grande conflito político naquela época. O imperador Nero ele estava determinado em matar os cristãos. Em Roma, os crentes eram crucificados, queimados vivos. Outros que tinham a cidadania romana eram decapitados. Então, ao mesmo tempo que essa perseguição sangrenta de morte se espalhava, por outro lado, que eu chamei de contexto político, por outro lado, havia um grande problema, eram os falsos mestres que se levantavam e espalhavam muitas heresias, mentiras, falsas doutrinas, e estavam causando grande perturbação à igreja. Nós também falamos disso em aulas recentes, de quanto Paulo pregou contra esses falsos mestres, contra esses falsos ensinos. E sempre o foco de Paulo na sua pregação não era a libertação, a sua libertação das cadeias, da sua própria vida, mas sim o foco era
o Evangelho, anunciar e falar do Evangelho. E falando agora sobre o público-alvo, é muito óbvio, né, que a carta de Paulo era direcionada a Timóteo e, por consequência, a todos nós, a toda a igreja. Então, sem dúvida, essa carta, no momento da escrita de Paulo, o público-alvo dele, a quem Paulo se dirigia, a quem Paulo endereçava, a quem Paulo queria que essa mensagem se entregasse, sem dúvida nenhuma, era Timóteo, né? Essa carta ela foi endereçada a Timóteo. Depois que Paulo foi solto da primeira prisão em Roma, ele deixou Timóteo em Éfeso. Então, nós vemos lá em 1 Timóteo 1,3, essa afirmativa, como líder da igreja. A responsabilidade eram imensas. Então, Timóteo começava ali a lidar com essa responsabilidade de liderar as igrejas. Timóteo, nesse contexto, ele precisou enfrentar com coragem todo esse contexto que nós dissemos agora e se passava naquela ocasião, com os falsos mestres. E aí, de novo, te convido a assistir a aula da nossa diaconia Cris. E na primeira carta a Timóteo, a gente vê Paulo estabelecendo todos esses cuidados a Timóteo. Então, os critérios de ordem de culto, as ordens dos oficiais, assistência às viúvas. Paulo escreve, nós não vamos repetir, mas Paulo, nessa primeira carta, ele começa a instruir Timóteo a lidar com essas situações, lidando com essas necessidades da igreja. E já na segunda carta que Paulo escreve, não é diferente, o contexto é o mesmo, mas já tem ali um outro propósito da segunda carta, que é o de pedir a perseverança de Timóteo. Então, dado todo aquele contexto que nós já falamos, todas as necessidades e as preocupações que Paulo tinha sobre esses cuidados, sobre como Timóteo deveria estar, agir, falar, a segunda carta ela é escrita por essas seguintes razões, que é pedir a perseverança de Timóteo em Roma, para admoestá-lo contra os falsos mestres, para animá-lo com seus deveres, para fortalecê-lo contra as perseguições. Essa carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, assim como a primeira, ela é uma das epístolas pastorais de Paulo, assim como a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Essa carta de 2 Timóteo ela contém as últimas palavras de Paulo. Em ordem cronológica, a segunda carta a Timóteo ela é a última epístola escrita por Paulo no Novo Testamento. Então ali Paulo professa suas últimas palavras. E reforçando, essa epístola ela foi escrita a Timóteo dentro desse contexto ali social, né, que a gente falou político, mas dentro desse contexto de que Paulo reconhecia que ali era o seu fim. Como nós já lemos, ali Paulo já reconhecia que era o seu fim, então também tinha essa importância. Por isso que Paulo estava ali como a sua última palavra, como as suas últimas instruções, orientações, sendo muito severo nesse sentido com Timóteo, nessa admoestação contra os falsos mestres, principalmente para fortalecer Timóteo nesses contextos, né? nesse propósito. O propósito da carta é pedir a Timóteo que se junte a ele em Roma. A gente também vê isso, Paulo falando em 2 Timóteo 4, 9 ao 21, ele pede isso nessa carta. Ele também fala para levar consigo Marcos, em 2 Timóteo 4:11, alguns itens pessoais, em 2 Timóteo 4:13, Paulo coloca isso na sua carta. Só que
a maior parte da carta ela se ocupa com um apelo para que Timóteo se mantenha leal a Paulo e ao Evangelho, aceitando o sofrimento e a privação. Esse é o grande propósito dessa carta. Esses são os grandes propósitos dessa carta. E um fato interessante é o quanto Paulo ele sente esse momento, ele sabe esse momento, ele se preocupa com esse momento e o quanto ele enfatiza em toda a carta, essa segunda carta a Timóteo, essas necessidades e cuidados que Timóteo deve tomar. E, irmãos, caminhando já para o encerramento, eu deixei um tempo maior para nós falarmos desse propósito, nesse contexto, e foi o que eu falei no início, né, do versículo-chave. E o porquê o Senhor colocou no meu coração esse versículo-chave? Justamente para nós refletirmos algumas situações dentro da carta de 2 Timóteo. Quando nós pensamos e meditamos nas passagens bíblicas, é muito comum, quase que automático, que a nossa cabeça associa os personagens bíblicos a homens já mais de idade, homens idosos, senhores, os velhinhos de cabelo branco. Então, se nós passarmos batido a nossa leitura, a gente vai fechar os nossos olhos e imaginar Paulo, um homem velhinho, de barba e cabelo branco, e Timóteo, a mesma coisa, um homem velhinho, de barba e cabelo branco. E se fizermos isso com praticamente todos os personagens bíblicos, a gente vai automaticamente associar a uma figura desse sentido. Mas o interessante é que nós precisamos ter um conhecimento de que Timóteo ele era um jovem. Timóteo não era um homem já provado, vivido, com muitas experiências e muitos conhecimentos em Deus. Não, Timóteo ele era um jovem. Os estudiosos afirmam, não tem nenhuma comprovação, mas existe um consenso muito grande de que Timóteo se converteu e foi chamado, ele já... sua conversão se deu por volta dos 13 anos de idade, e ele já foi chamado e já iniciou um trabalho com Paulo, sendo o seu cooperador, o seu companheiro, estando com Paulo nas viagens. Por volta de 18, 20 anos, Timóteo já fazia parte desse trabalho com Paulo. Então a gente vê realmente alguém muito jovem já participando, atuando, estando diretamente envolvido na obra, uma idade ainda muito jovem, muito jovem. E neste momento da carta, da escrita, de novo, nós não temos nenhuma comprovação, mas existem alguns estudiosos que acreditam que Timóteo tivesse ali por volta de 25 anos de idade. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, nós não estamos falando de um senhor, de um velhinho, não, estamos falando de um jovem de aproximadamente 25 anos de idade. Então, quando nós lermos essa carta, Paulo escreve a Timóteo, nós passamos por algumas situações e nós vemos a seriedade e, primeiro, Timóteo havia sido escolhido sem dúvida nenhuma, mas a preocupação de Paulo naquilo que Timóteo levaria adiante. Afinal, recapitulando, ali nós vemos as últimas palavras de Paulo. A partir desse momento da carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele morre. Timóteo dá continuidade. Nós estamos falando dessa responsabilidade de um jovem de dar continuidade a essa obra que Paulo havia realizado. E Paulo mesmo fala, né, que os demais o abandonaram, aqueles que estavam com ele em outros momentos, até nas suas viagens na Ásia, haviam o abandonado. E Timóteo havia permanecido firme.
Eu quero ler com os irmãos, dentro desse contexto, já para encerrarmos, 1 Timóteo. Nós vamos voltar agora em 1 Timóteo, mas para trazer esse contexto, tá? Capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Eu farei a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. 1 Timóteo 4, versículo 12, diz assim: Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e no ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como o que o escutam. Eu quero também, na sequência, ler 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Diz assim: Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, para nós encerrarmos, eu trouxe essas duas passagens primeiro, para nós entendermos o jovem Timóteo, quando Paulo fala na primeira carta a Timóteo. Ele admoesta Timóteo nesse sentido da juventude e como ele deveria agir. E agora, né, em 2 Timóteo, nessa leitura, nós entendemos aqui um pouco dessa seriedade que eu falei, dessa responsabilidade que estava sobre Timóteo a partir daquele momento. Quando Paulo cita ali nos últimos dias, ele está se referindo àquele momento, sim, a um contexto contemporâneo em que eles viviam. Sem dúvida, ele é uma profecia para os nossos dias. Então, a pergunta que eu faço hoje é: será que nós não nos enxergamos nessa passagem? Será que quando nós lemos 2 Timóteo 3, será que não é mesmo para a gente? Será que não é para os nossos dias? Eu não vou ler de novo, eu peço que os irmãos façam essa leitura, mas só o primeiro trecho. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais. Quando a gente lê essa passagem, a gente fala, não, peraí, acho que Paulo escreveu ontem. E era esse contexto em que ele estava encorajando Timóteo, pois era sobre essa sociedade, sobre essas pessoas, para essas pessoas em que Timóteo anunciaria o Evangelho. Então eu quero voltar 1 Timóteo 1,7, desculpa, 2 Timóteo 1,7, que foi o nosso versículo-chave, e nós faremos uma leitura na sequência também. Então fala assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Mas olha a sequência. Portanto, olha que interessante. Não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor.
nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Então, para nós encerrarmos essa aula, irmãos, eu quero trazer esse contexto de uma carta escrita para um jovem que foi chamado na sua juventude, na sua adolescência, nessa transição de um adolescente para um jovem, e que ainda muito jovem assumiu essa grande responsabilidade. Paulo, nessa carta que ele escreve a 2 Timóteo, ele fala de forma muito séria a Timóteo dessa ousadia, dessa posição firme, de falar a verdade, de pregar o Evangelho, dentro desse contexto, e não era para ele temer. E o Espírito de Deus, que Deus nos deu, não nos torna medrosos. E na sequência que nós lemos, no versículo 8, ele fala, portanto, não se envergonhe. O Espírito que Deus te deu não é de medo, não é medroso. Esse Espírito não é de Deus. Então, se você não é medroso, esse não é o Espírito de Deus, então você não deve se envergonhar. Ou seja, você deve ter a ousadia de anunciar, falar, de professar sua fé, dentro daquele contexto de morte, perseguição, de falsos profetas, de falsos mestres. Então, irmãos, que nos nossos dias atuais, onde nós estamos, no nosso contexto social, na nossa escola, no nosso dia a dia, muitas vezes nós somos amedrontados, nós somos afrontados. A sociedade que nós vivemos cada vez mais tem nos encurralado nesse sentido, e está sobre nós esse Espírito de Deus que não nos torna medrosos, mas que nos traz ousadia, coragem, no Evangelho que nós não nos envergonhamos. E estejamos firmados nessa palavra, esse ensinamento que Paulo deixou a Timóteo, e que ele é muito vivo e presente nos dias atuais. Que o Senhor nos abençoe, que sejamos grandemente edificados pela sua palavra, e faremos essa oração colocando as nossas vidas, pedindo ao Senhor que nos dê esse poder para vencermos o mundo, para sermos fiéis testemunhas da sua palavra. Que o Senhor seja louvado. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por esse ensinamento. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante de ti, pedindo a ti, Senhor, levanta-nos, ó Deus, para a tua glória, dá-nos, Senhor, poder, ousadia, Senhor. Nós somos, ó Deus, soldados, nós somos, ó Deus, teus filhos, somos teus servos. Senhor, e pedimos a ti, Senhor, que sejamos nesse dia levantados por ti, Senhor, encorajados por ti, Senhor, para anunciarmos a tua palavra, para vivermos a tua palavra. Senhor, eu coloco a cada um nesse dia diante da tua presença, Senhor, repreendendo todo mal, ó Deus, aquele, Senhor, que tem se amedrontado, aquele, Senhor, que tem, Senhor, se escondido, que não tem, Senhor, tido alegria no Evangelho, a alegria do Senhor, a alegria de anunciar a Cristo como Salvador. Senhor, levanta cada um nesse dia, Senhor. Senhor, cura cada um, Senhor, conforme a sua necessidade, só Tu conheces o coração, ó Deus, que possas completar uma grande obra, Senhor, no nosso meio, e que a Tua palavra, Senhor, produza grandes frutos em nosso meio, Senhor, que possamos nos alegrar, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe.